O filme mais recente da DreamWorks Animation, O Robô Selvagem, é uma obra-prima comovente, cheia de narrativa visual impressionante, momentos profundamente emocionantes e um charme puro. Muitos consideram um dos melhores filmes do estúdio, por isso revisitamos o tema para ver onde ele se encaixa. Na lista oficial de níveis dos filmes animados, a DreamWorks Animation é famosa por seus altos e baixos. Alguns de seus filmes são verdadeiras obras-primas criativas, outros são bem ruins. Vamos começar pelo fundo do poço. O nível F é onde vamos encontrar os piores filmes da DreamWorks, seja por serem mal escritos, incrivelmente frustrantes ou simplesmente ruins em todos os aspectos. Começando, temos Shrek III, facilmente considerado a pior sequência que a DreamWorks já fez. Eu entendo como isso ocorreu, só não consegui acreditar. Apesar de não ter sido ruim o bastante para encerrar a franquia Shrek, prejudicou bastante sua reputação. Mais do que qualquer outro filme do Shrek e muitos outros filmes da DreamWorks, este parecia focado principalmente em referências à cultura pop e piadas, mais do que qualquer outra coisa, a ponto de isso prejudicar o filme. Não é engraçado e a história é fraca, já que o Príncipe Encantado é um vilão principal inferior. E falando em carisma, você não vai encontrar muito disso aqui, nem muito do coração clássico do Shrek. A ansiedade do Shrek sobre ser pai parece muito genérica. Vários já destacaram que esse subplot, só compreendido por adultos, junto ao rumor infantil do terceiro filme, torna tudo confuso, sem realmente saber para qual público eles estão tentando direcionar, e assim, não conseguindo agradar ninguém de verdade. No geral, esse filme é simplesmente muito bagunçado e dolorosamente sem graça, facilmente tornando-se um dos piores da DreamWorks, possivelmente o pior. Depois temos Spirit, o Indomável, continuação que não precisava ter ido aos cinemas, já que se liga ao desenho da Netflix. Mesmo assim, a DreamWorks apresentou como parte oficial de sua filmografia. Então, vamos avaliar pelos mesmos critérios. Vamos começar. Embora esse filme não faça nada para arruinar o legado do Spirit original, já que acompanha o filho do Spirit em vez do cavalo famoso em si, ainda assim não parece que ele realmente acrescenta algo à história original. Tudo o que ele tenta fazer parece apenas uma imitação pálida dos momentos e temas do primeiro filme, não sendo único nem interessante o suficiente para realmente se sustentar sozinho. Genérico e dolorosamente clichê parecem ser as formas perfeitas de descrever esse filme, com até mesmo a animação não conseguindo se comparar nem aos filmes atuais da DreamWorks, muito menos ao original. Spirit. O quê? Isso não é bom? Por fim, enquanto Shrek 3 talvez não soubesse seu público, Spirit Indomável parece focar apenas em meninas jovens que gostam de cavalos. Embora não haja nada de errado, o filme não busca ser extraordinário, e os personagens principais parecem unidimensionais. Corra como o vento, Sr. Cenoura. É entediante, previsível e sem personalidade. Não imagino ninguém, nem garotas que gostam de cavalos, querendo ver esse filme mais de uma vez. Para concluir o nível F, não dá para deixar de citar o Espanta Tubarões. O que mais há para dizer sobre esse filme? Esse filme é infame por sua animação ruim, arte feia, personagens antipáticos e história previsível e frustrante. Vamos ser diretos, Oscar é um protagonista ruim, e embora isso seja um pouco intencional, Oscar você é bonitinho, mas não é ninguém. Ele não cresce nem melhora muito ao longo do filme, fazendo com que seu final feliz pareça sinceramente não merecido. Os outros personagens são, no máximo, razoáveis, embora as alegorias feitas com Lenny e toda a sua história não tenham envelhecido bem. E ainda tem as piadas de mau gosto, a abundância de referências à cultura pop que não tem graça nenhuma. O filme tem um mau gosto geral que muitos não conseguem ignorar. Mas ao menos o Espanta Tubarões não foi uma adaptação ruim de uma franquia famosa como os outros dois filmes desse nível. Além disso, por pior que o Espanta Tubarões seja, algumas pessoas por aí conseguiram achar um certo prazer irônico nele. Colocá-lo naquela categoria de tão ruim que chega a ser bom parecia exagerado demais. Ok, bem, talvez chamar de bom seja exagero, nem mesmo a ironia e os memes conseguiram fazer esse filme ser melhor do que medíocre. Como exatamente esse filme conseguiu uma indicação ao Oscar? De novo, seguindo em frente, temos o nível D. Apesar de ainda serem bem ruins em relação ao nível anterior, esses filmes têm alguns méritos, mesmo que raros. Aqui está o último filme 2D da DreamWorks nos cinemas, Sinbad, A Lenda dos Sete Mares. É uma pena que esse filme tenha acabado com as animações 2D da DreamWorks, pois tem vários elementos bons. Para começar, um filme baseado nas famosas aventuras de Sinbad é uma ideia bem sólida, e com a execução certa poderia ter sido um filme de aventura incrível. Também há alguns personagens e dinâmicas fortes aqui, principalmente a personagem Ares, que, sejamos sinceros, tem uma animação e um estilo simplesmente espetaculares, além do relacionamento bastante divertido, embora talvez um pouco clichê, entre Sinbad, Proteu e Marina. No entanto, o filme ainda tem alguns pontos que o seguram, como alguns monstros em CG mal implementados, um humor que nem sempre funciona, e alguns elementos de história pouco desenvolvidos que impedem que ele atinja seu verdadeiro potencial. Ainda assim, entende-se por que o filme é um prazer culposo ou joia escondida para fãs da DreamWorks. De piratas a caracóis de corrida, vamos falar sobre Turbo, certo?
Um filme sobre um caracol querendo ser rápido e vencer as 500 milhas de Indianápolis deveria ser mais interessante. Infelizmente, embora alguns fãs possam achar um certo charme e simpatia nesse filme e em seus personagens, no geral ele parece um conceito já batido, que acaba não sendo tão inventivo quanto poderia ser. A previsibilidade é apontada como o maior defeito do filme, mas alguns ainda se divertem com os momentos engraçados ou emocionantes de Turbo. Você tem habilidade para pagar as contas. Até caracóis tinham que pagar contas. É verdade, talvez não consiga competir com alguns dos filmes mais brilhantes e fortes da DreamWorks, mas, pelo que é, Turbo no final das contas parece mais carente do que realmente ruim ou impossível de assistir. É genérico sim, mas não tem nada realmente terrível ou horrível nele. Poxa, você pode até dar uma risada ou achar fofo, e isso já é alguma coisa, né? Se você quer dizer que é uma cópia de Ratatouille e Carros, aí já é outra história. O próximo é O Poderoso Chefinho 2, Negócios da Família, uma continuação. Falaremos do primeiro depois, mas por enquanto é isso. O primeiro filme teve momentos de charme e emoção, mesmo com toda a maluquice e o conceito fora da casinha. A continuação exagera, apresentando outro poderoso chefinho e fazendo os irmãos Templeton voltarem a ser criança e bebê. Esse filme abraçou totalmente o absurdo da franquia, abandonando a ideia de que poderia ser apenas uma história ou algo imaginário do original. Falando nisso, também dá pra dizer que essa continuação força um pouco demais nas referências ao original, Poderoso Chefinho. Mas por mais que toda essa loucura astra possa não agradar a algumas pessoas... Que tal uma ovação de pé? Pode ser exatamente o que outras pessoas estão procurando. Também temos que reconhecer que Negócios de Família ainda tenta focar no aspecto familiar da franquia, adicionando um pouco de doçura a toda essa bobagem. Você pode argumentar que muitos outros filmes da DreamWorks fazem esse aspecto melhor, mas ainda assim vamos dar algum crédito para esse filme onde ele merece, mesmo que o pacote completo provavelmente só vá agradar as crianças pequenas. Encerrando o DS não parece certo, é um decepcionante filme de amadurecimento chamado Ruby Gillman, a Kraken adolescente. Por mais que esse filme possa ter tido um conceito muito legal, a maioria diria que simplesmente não conseguiu se encaixar direito. No final das contas, é mais um filme da DreamWorks que acaba sendo bem fraco no quesito história, parecendo incrivelmente previsível e mal desenvolvido, especialmente se você conhece os clichês do gênero em que o filme se baseia. Muitos também ficaram decepcionados com a vilã principal, Chelsea, querendo que ela fosse muito mais do que apenas a vilã traiçoeira e unidimensional que ela acabou sendo. A animação e o estilo artístico também deixam um pouco a desejar. Para ser justo, ainda não é tão ruim quanto o Espanta-Tubarões. Apesar de genérico e previsível, a ação e alguns momentos entre Ruby e sua mãe são divertidos. Talvez não seja um completo naufrágio. Entendemos por que algumas pessoas preferem escrever sua própria versão do filme. Em seguida, temos os filmes da DreamWorks de nível C, aqueles que ficam bem no meio em termos de serem bem medianos e razoáveis quando se trata de suas histórias, piadas e animação. Primeiro temos a comédia de ficção científica Home, considerada mais um filme infantil da DreamWorks, mas que na verdade não é tão ruim. Muito do texto de ficção científica do filme é legal e usado em cenas dinâmicas. Os personagens principais se dão bem, e os alienígenas podem ser bem engraçados. Agora ele está vibrando, será que vai explodir? Alguns pontos do filme continuam bobos, e a voz e o jeito do ó às vezes irritam. Chip não consegue sair disso agora, mas o filme nunca chega a ser realmente irritante. Vale destacar o clímax, com o decidindo agir corretamente e enfrentar o Gorg, já que consegue ser bastante emocionante e memorável, permitindo que o filme se destaque ainda mais, apesar de ser basicamente um simples filme de viagem de estrada com alienígenas. Na pior das hipóteses, o filme só parece meio familiar e talvez não faça nada muito ousado, mas isso ainda não o torna necessariamente ruim. Embora as crianças provavelmente ainda aproveitem mais, isso certamente não significa que elas sejam as únicas que podem gostar de Home. Voltando aos primeiros filmes do estúdio, o próximo é Formigas. Ah, sim, o primeiro filme da DreamWorks. Ele é um clássico subestimado que foi ofuscado pelos sucessores? Não exatamente. Isso é uma porcaria. Não é ruim. Embora haja certamente algum mérito aqui em termos de animação e pura ambição, alguns acham que esse filme tem um certo problema de tom. Você nem sabe se é para famílias ou adultos, já que algumas piadas são bem maduras. Sabe, eu ia deixar você fazer parte das minhas fantasias mais eróticas. Sem falar em toda a violência no filme. Pra ser justo, tem gente por aí que realmente gosta dos temas relacionados à luta de classes e do senso de humor dele. Comparado a outros filmes da DreamWorks, este se destaca pela originalidade e qualidade. Outros podem não se interessar pela história, arte ou humor do filme, não se conectando com seu tom oscilante ou achando-o sombrio demais. Em alguns aspectos, mais do que a maioria dos outros filmes da DreamWorks, este parece depender muito mais do gosto pessoal. Se nos perguntar, diríamos que ele fica no meio termo, tanto pro bem quanto pro mal. Depois vem o Poderoso Chefinho. Ame ou odeie, é inegável que esta é uma das maiores franquias da DreamWorks, e em seus melhores momentos pode ser emocionante e até engraçada. Eu faço cocô, eles limpam pá.
Eu sou o chefe. É verdade que esses momentos ainda podem ser raros, mas eles ainda existem. O filme equilibra bem o lado maluco e o mais pé no chão, conforme a cena exige e a imaginação do Tim permite. As manchas, assim como a mudança de animação que acontece durante elas, são vistas por muitos como o ponto alto do filme. A lição geral, embora talvez um pouco previsível, também é muito bonita. Então, embora o humor relacionado a pânico e bebês possa ficar cansativo depois de um tempo, achamos que há o suficiente aqui para colocar esse filme bem no meio do catálogo da DreamWorks, pelo que ele é. Temos certeza de que poderia ter sido muito mais nojento ou irritante, no entanto. Vamos ser sinceros, esse filme ainda não mereceu exatamente sua indicação ao Oscar. Logo à frente de O Poderoso Chefinho, vamos classificar os Croods em seguida. Esse filme poderia ser só a versão DreamWorks dos Flintstones, mas tem identidade própria. Mesmo que, no fim das contas, seja um filme bem simples, temos que dar muito crédito ao design dos personagens, criaturas e ambientes desse filme, já que esses elementos juntos fazem muito para dar a essa premissa um tanto clichê sua própria identidade. Além disso, mesmo sendo bem arquetípicos, os Croods ainda conseguem ser bastante carismáticos. Eu adoro eles. As piadas vão de bobas a tolas, nem todas funcionam, mas o humor nunca chega a ser irritante. Felizmente, no pior dos casos, você pode dizer que esse filme talvez seja um pouco simples demais, ou um pouco previsível demais, fazendo com que ele pareça mais um filme só para crianças. Com um bom começo e um clímax legal, acho que essa família merece destaque no nosso ranking. Chegamos à colaboração da DreamWorks com a Aardman Animation, trazendo a comédia subterrânea Por Água Abaixo. É triste, mas Por Água Abaixo costuma ser considerado um dos filmes mais fracos da Aardman, mas ainda assim, Aardman é Aardman. Mesmo com dramas nos bastidores, essa última colaboração deles com a DreamWorks ficou bem legal. Embora possa ser fácil sentir falta da animação em massinha clássica das colaborações anteriores, Por Água Abaixo ainda traz algumas sequências de ação divertidas que tanto crianças quanto adultos podem curtir. Os personagens são carismáticos, mas um pouco convencionais. Rod e Rita formam um casal clássico. Os vilões do filme cumprem seu papel, embora não sejam os melhores dos estúdios. Há pontos negativos como o humor exagerado e frenético em alguns momentos. É mais um daqueles casos em que o quanto você gosta do filme pode depender apenas do seu gosto pessoal. E para muita gente, esse filme acaba se encaixando na categoria de apenas razoável. Abominável 2 pode ser descrito como razoável e, coincidentemente, acabou passando despercebido. Essa fantasia suburbana não é ruim, mas é mais um filme que parece inacabado, apesar de bons elementos. Embora possamos gostar do laço incrivelmente doce entre Yi e Everest, não é necessariamente o mais memorável. Na verdade, talvez pareça um pouco demais com outras amizades que já vimos do estúdio. Tudo isso enquanto falta aquele algo a mais, aquele detalhe que o tornaria realmente memorável. O mais marcante do filme são os cenários e o uso dos poderes de It por Everest, que trazem o espetáculo mais impressionante. Se quiser citar algo memorável pelos motivos errados, temos que falar da vilã surpresa. Doutora Zara, afinal não é só a Disney que tem vilões surpresa ruins. Ninguém realmente gosta ou se importa com essa mulher, e alguns acham que sua inclusão prejudica o que poderia ser um filme infantil de fantasia padrão. Everest, faça um pedido. É divertido e doce, e certamente bonito, mas essas coisas não conseguem compensar o que o filme tende a faltar em originalidade. Em seguida, Os Croods 2, uma nova era, sequência da DreamWorks que muitos acham superior ao original. Embora essa franquia ainda não tenha conseguido alcançar um status lendário, muitos fãs ainda acham que Os Croods conseguiu produzir uma sequência surpreendentemente decente, e nós, caso você não tenha percebido, sentimos o mesmo. Mesmo podendo mostrar uma família mais moderna, eles criaram piadas divertidas e inteligentes com isso. Esse é só o seu reflexo. Isso se chama espelho. Os melhorados deixam de ser só recurso de enredo e viram personagens divertidos, tornando legal ver os Croods interagindo com eles. Tem mais estilo, ação e animação linda em partes. A lição sobre aceitar novos modos de vida combina com o filme original. Não é perfeito, pois tem piadas bobas que às vezes fazem revirar os olhos e não é a história mais profunda. Esse desenho é para crianças mais velhas. Alguns críticos dizem que ele é caótico demais, mas se quiser se divertir, essas duas famílias têm o que você procura. Dos Homens das Cavernas aos monstros, a seguir, Monstros vs Aliens. Alguns podem se surpreender ao ver esse tão alto na lista, já que muitos fãs mais críticos da DreamWorks costumam criticá-lo ou ignorá-lo. Ele foi visto como a ovelha negra dos filmes de gênero do estúdio nos anos 2000. Porém, acreditamos que oferece mais do que aparenta, mesmo com uma premissa bobamente superficial. A equipe de Monstros vs Alienígenas fez um ótimo trabalho ao criar um filme que lembra os clássicos de monstros e ficção científica B, satirizando e homenageando esses exageros. Mesmo que algumas das piadas que eles fazem no filme sejam admitidamente meio sem graça,
Mas de qualquer forma, a vibe está definitivamente lá, assim como o coração. Quando se trata dos nossos protagonistas monstros, é legal ver eles se unindo e fortalecendo a amizade ao longo do filme. Mas sem dúvida, o elemento mais forte desse filme é a própria personagem principal, Susan, também conhecida como Dinórmica. Viu como eu estava forte? Acho que consigo abrir qualquer pote do mundo. Você pode dizer que foi apressado, mas o desenvolvimento da primeira protagonista feminina da DreamWorks, tornando-se mais confiante, ainda é ótimo. Vamos reconhecer que esse filme ainda não é perfeito e que sim, esse gênero não é para todo mundo, mas os personagens divertidos e as cenas de ação ainda mais divertidas são suficientes para darmos a esse filme o reconhecimento que achamos que ele merece. Na franquia Madagascar, os pinguins, que são alívio cômico, não conseguem se sustentar quando ganham destaque. É uma história antiga. Embora o filme não tenha sido um fracasso, os Pinguins de Madagascar não superaram as expectativas, pois já tinham sua própria série de TV. Não dá pra culpar o público por não querer ver uma aventura longa dos pinguins. Ainda assim, eles continuam personagens divertidos e têm ótima dinâmica. Seus feitos continuam tão impressionantes quanto eram nos primeiros filmes de Madagascar, permitindo que o público ainda se surpreenda com eles de vez em quando, mesmo que a fórmula já tenha ficado um pouco cansativa neste ponto. Mas talvez os maiores prejuízos para este filme sejam os outros personagens com quem os pinguins precisam interagir, ou seja, um grupo de espiões do Ártico chamado Vento do Norte e o vilão polvo Dave ruim. Além disso, com o filme inteiro sendo uma sketch estendida dos pinguins sem pausas reais entre as cenas, algumas pessoas acharam o filme mais cansativo do que empolgante. Mesmo que os pinguins ainda sejam divertidos e carismáticos, é impossível não lembrar que tudo em excesso faz mal. Para fechar os 6, temos o original Gato de Botas, outro filme de ação focado em personagem cômico secundário. Insira a frase das duas moedas de Phineas e Ferb. Se eu ganhasse uma moeda cada vez que fui amaldiçoado por um fantoche, teria 2 moedas. Não é muito, mas é estranho isso ter acontecido 2 vezes. Apesar de não ser tão bom quanto a maioria dos filmes do Shrek, esse filme não é ruim. A história do Gato de Botas, do passado trágico à vitória, é muito forte. Se o humor do filme tivesse funcionado melhor, poderia estar 1 ou 2 níveis acima. Infelizmente, o humor dele fica muito naquele vai ou racha, com algumas cenas até se arrastando um pouco por causa disso. Não é exatamente o que você espera de uma comédia de ação empolgante. Neste caso, Humpty Dumpty e o casal Jack e Jill são vilões um pouco prejudiciais por não serem tão fortes quanto outros da franquia. Não chega a ser tão ruim quanto o Príncipe Encantado em Shrek 3. O mais frustrante é o quanto esse filme quase se torna grandioso. Às vezes, uma cena ou piada não funciona e prejudica o ritmo. Mesmo assim, o filme apresentou a divertida Kitty Patas Macias e trouxe o meme Eu Estava Lá o Tempo Todo com a revelação do Humpty. Diríamos que esse filme já vale a pena só por esses motivos. Agora passamos aos filmes de nível B, onde começam os realmente bons. Aqueles que, mesmo não sendo os melhores, você entende porque tem seus fãs, já que são realmente divertidos e agradáveis. Apesar de alguns defeitos que ainda restam, é hora de dar uma passada pelo subúrbio. Vamos iniciar o nível B com Por Água Abaixo. O filme tem um estilo bem anos 2000, cheio de referências e humor típico da época. Mas quem disse que isso é ruim? É ousado, eu gosto disso. Por Água Abaixo consegue se destacar na simplicidade, sendo incrivelmente cativante na maior parte do tempo, e ainda consegue surpreender e pegar o público de surpresa com algumas de suas piadas mais ousadas e malucas. Eu realmente disse aquilo em voz alta com o brinquedo barulhento do cachorro? Icônico? Apesar da previsibilidade típica de histórias de mentiroso desmascarado, o filme é bem consistente nas risadas e nos momentos emocionantes. Claro, no fim das contas, pode ser só um filme bobo de animal falante, mas sentimos que não precisa ser mais do que isso. Que filme seria mais apropriado para o nível B do que um filme sobre abelhas? Hora de falar sobre B-Movie. Vamos encarar. O conceito desse filme e os lugares que alcança em pouco tempo são insanos. É justamente isso que muitos adoram nele. No quesito de ser absurdo e fora da casinha, B-Movie provavelmente é um dos melhores exemplos disso, principalmente pela forma como consegue manter esse equilíbrio de ser totalmente ridículo. Ainda é realista o bastante para você se importar um pouco com os personagens. Vocês vão fazer a gente trabalhar até morrer. Vamos tentar mesmo. E os memes? A gente nem precisa mencionar todos os memes icônicos que saíram desse filme, né? É realmente meio incrível, olhando agora. No entanto, a gente reconhece que esse tipo de humor certamente não é pra todo mundo. Se você não gosta de comédia maluca, narrativa solta ou stand-up do Jerry Seinfeld, esse filme não tem muito a oferecer. Você precisa respeitar a ambição e a vontade de fazer o que quiser. Só a DreamWorks faria um filme assim, o que é parte do charme dele. Você gosta de jazz?
Chegamos a outro filme 2D da DreamWorks, Spirit, o Corcel Indomável, praticamente o oposto do anterior. Neste nível, Spirit é um filme lindo que sabe desacelerar e absorver os ambientes do Velho Oeste. Apesar de alguns acharem entediante em partes, nós apreciamos isso. Este filme não tem medo de levar o seu tempo, o que, por sua vez, permite que os momentos mais emocionantes tenham um impacto ainda maior. O filme traz muitas emoções, com um último ato que pode ter as cenas de ação mais empolgantes já feitas pelo estúdio. Na verdade, os únicos pontos negativos que podemos mencionar são que a história pode parecer bem simples, e o humor pode deixar um pouco a desejar, o que não seria um problema se o filme não tentasse fazer piadas mesmo assim. Além disso, a narração feita por Matt Damon pode variar entre parecer desnecessária e simplesmente ser irritante. Algumas pessoas também criticaram a trilha sonora muito contemporânea e cheia de Bryan Adams deste filme, o que também conseguimos entender até certo ponto. Mas, tirando esses pequenos defeitos, o filme ainda é bem sólido na maior parte do tempo. Para o próximo lugar, vamos falar sobre os 3 filmes dos Trolls, porque se você perguntar pra gente, todos eles conseguiram ficar mais ou menos no mesmo nível, tanto em relação aos pontos positivos quanto às fraquezas, dentro de cada filme. Há personagens divertidos, covers animados e às vezes músicas originais igualmente agradáveis. É um falsete de ouro, ninguém se importou. Algumas piadas surpreendentemente engraçadas, muita criatividade em exibição quando se trata do mundo dos Trolls e das criaturas que vivem nele. Há piadas simples, momentos exagerados e sem sentido, além de piadas de pum e outras que podem não agradar a todos, se perguntar pra gente. Elas não são nem de longe tão ruins quanto alguns dos seus maiores críticos gostariam de afirmar. Na verdade, tem bastante conteúdo por baixo de todo aquele brilho e conseguem ser filmes bem divertidos. Mesmo assim, não podemos ignorar o quanto são superficiais. Porém, na narrativa, ainda valorizamos temas como felicidade, amor, comunidade e família. Você pode gostar mais ou menos desses filmes conforme seu humor e gosto musical, mas vemos como uma trilogia sólida. Se fosse preciso ordená-los do pior ao melhor, diríamos que Trolls 2 deve ficar em terceiro, enquanto Trolls 3, juntos novamente e o original são considerados mais fortes. No entanto, no fim, são bem intercambiáveis. Agora é hora de sair do mundo dos Trolls e viajar para a China com Kung Fu Panda 4, o filme mais recente desta lista. Kung Fu Panda 4 é um dos filmes mais controversos e criticados, sendo considerado o mais fraco da série. Embora não possamos necessariamente discordar dessa última afirmação, ainda achamos que o filme tem seus próprios méritos e pontos positivos suficientes para que não possamos criticá-lo tanto assim. Como nos outros filmes da série, a ação segue de altíssimo nível. Mesmo após anos, Paul mantém seu carisma e ritmo como protagonista. A lição sobre aceitar mudanças é ótima, e muitas piadas ainda funcionam. Também apreciamos o destaque ao Sr. Ping e Li Shan. Jen pode não ser a personagem mais profunda da franquia, mas conquistou fãs por sua dinâmica divertida, embora clichê com Paul. Gostaríamos de ver o que farão com ela a seguir. Dito isso, a vilã camaleoa e tudo relacionado a ela são sem dúvida os pontos mais fracos do filme. Somando ao ritmo acelerado do filme, além de como ele pode ser previsível, ele acaba ficando um pouco aquém de ser tão incrível quanto os 3 primeiros filmes. Não é de forma alguma impossível de assistir, mas esses defeitos notáveis nos impedem de colocá-lo em uma posição mais alta. Em seguida, temos outra trilogia incrivelmente consistente da DreamWorks, que são os filmes Madagascar. Bem-vindo a Madagascar! Esses filmes são clássicos, com humor que varia do inteligente ao totalmente maluco. Personagens como os 4 principais de Madagascar, os pinguins, os lêmures e o memeável Moto-Moto. E vilões engraçados como Nana e Capitã Dubois são facilmente o melhor aspecto disso, mesmo quando as histórias desses filmes não estão em seu melhor momento. Você simplesmente não consegue evitar querer assistir esses caras e as aventuras hilárias que eles vivem. Também há muito coração aqui, sem falar em algumas sequências de ação e perseguição incríveis que são difíceis de esquecer, como a cena do rompimento da represa no segundo filme, ou, na verdade, praticamente qualquer sequência de ação do terceiro filme. Embora todos esses filmes sejam divertidos, é claro que o original tem a história mais forte, enquanto as continuações ainda trazem momentos emocionantes. Aqui e ali, no geral, estavam mais focados em serem comédias incrivelmente malucas, o que, para ser justo, conseguiram fazer muito bem. Em nossa opinião, Os Mais Procurados da Europa foi o pior, seguido por Fuga para a África, e o Madagascar original o melhor. Não podemos ignorar que este é um conjunto de filmes sólido e consistente. Desculpem fãs de Jack Frost, mas vamos classificar A Origem dos Guardiões agora. Não chega a ser o melhor das histórias mais dramáticas que a DreamWorks tem a oferecer, mas ainda assim consegue ficar bem colocado no ranking. Tem uma pegada que lembra um filme de equipe de super-heróis, mas com mitos e lendas da infância. A apresentação do filme e o excelente design e animação presentes nele conseguiram captar muito bem essa vibe. O tema da crença é interessante e, embora os personagens não sejam tão profundos, são memoráveis, com Papai Noel, Coelho da Páscoa e Jack Frost sendo favoritos dos fãs. Em termos de falhas, o vilão pode deixar a desejar, para alguns não sendo tão ameaçador quanto deveria, e a história é um pouco simples.
Alguns podem achar que o filme tenta ser sério e épico demais. Apesar de focado em crianças e com personagens principais jovens, talvez mereça mais reconhecimento. Com certeza, ele não merecia ser um dos maiores fracassos de bilheteria da DreamWorks. Para encerrar as abelhas, temos a comédia familiar de viagem no tempo, Sr. Peabody e Sherman. Assim como outros filmes desse nível, esse filme é pura diversão, e sinceramente, essa é sua melhor qualidade. Minha vitória. Talvez a segunda melhor, pois muitos elogiaram o filme pelo foco familiar e a relação doce entre pai e filho. Seu senso de humor também é muito bom, parecendo bem clássico e cartunesco na maior parte do tempo, exceto por algumas referências ocasionais à cultura pop ou à história. Se há um defeito notável no filme, muitos destacariam a inclusão de Penny, que é bem antipática no início e depois vira uma donzela em perigo. Mesmo assim, não a consideramos a pior. Certamente não é ruim o suficiente para arruinar completamente o filme, de verdade. Peabody e Sherman são os protagonistas do filme, que destaca a importância da família, adotiva ou não, em uma aventura divertida e emocionante cheia de risadas. Chegando ao final da nossa lista de níveis, é hora de falar sobre os filmes do nível A, aqueles que são quase perfeitos, mas ainda assim realmente memoráveis e incrivelmente divertidos à sua maneira. No nível A está o que considero o filme mais subestimado da franquia Shrek, Shrek 4. Apesar de ignorado no lançamento, muitos passaram a valorizar o filme por trazer a franquia de volta às origens. Ao ouvir a sinopse de A Felicidade Não Se Compra com Shrek, você imagina uma bagunça cheia de truques, mas na verdade é o contrário. Esse filme é muito divertido, traz ótimos elementos novos, como versões alternativas dos personagens e vários outros ogros para Shrek interagir. Alimente-me se tiver coragem. Os momentos emocionais dele estão entre os mais fortes da franquia, como quando Shrek diz a Fiona o quanto foi feliz por se apaixonar por ela novamente. Como não se emocionar com isso? E ainda nem falamos do vilão, que aliás também é sensacional. Rumpelstiltskin é um vilão engraçado, astuto e até ameaçador ao mesmo tempo. O único motivo do filme talvez não ser nível S é o primeiro ato, que é lento e um pouco irritante. Eles exageram ao mostrar o Shrek como babaca. Embora faça parte do arco dele, muitos acham que ao dizer a Fiona que queria tudo como antes do resgate, ele passou dos limites. Apesar disso, há muitos pontos positivos no possível último filme do Shrek. Tomara que venham mais. De um filme quase final para outro, o próximo é Kung Fu Panda 3. Para alguns, o terceiro filme do Kung Fu Panda é visto como um passo atrás em relação ao segundo, sendo um pouco mais bobo e não tão sombrio, com um vilão que não é tão interessante nem representa uma ameaça pessoal como Lord Shen e Tai Lung foram para Po e Shifu, respectivamente. Para ser sincero, achamos que poucas histórias e vilões conseguem igualar ou superar o que vimos nos dois primeiros Kung Fu Panda. Então, tanto como um filme independente quanto como uma continuação, o terceiro filme ainda consegue ser bem sucedido nos dois aspectos, sendo realmente divertido do começo ao fim. É interessante ver Po em sua jornada de autoconhecimento e também divertido acompanhá-lo criando laços com seu pai biológico e outros pandas. Antes de ensiná-los a se defender, eu vou ensinar Kung Fu. A ação neste filme é tão incrível quanto sempre foi nessa franquia, assim como a animação e o clima geral. Pode ser um pouco mais simples em alguns aspectos e talvez não seja tão emocionante para alguns. Este terceiro filme ainda possui muitos pontos positivos, suficientes para consolidá-lo como um membro digno do legado da franquia. Depois temos o clássico cult de animação O Caminho para Eldorado. Não surpreende que esse filme tenha feito sucesso entre fãs de animação anos após a estreia. Considerado um dos filmes mais engraçados da DreamWorks por seus protagonistas carismáticos Miguel e Túlio e tom mais maduro, com piadas centradas nas provocações divertidas entre os personagens e um humor mais sutil e espirituoso, sim. Também é considerado um dos filmes mais belos da DreamWorks em termos de arte, com cenários absolutamente lindos tanto para a selva quanto para a própria cidade de Eldorado. Filme de aventura emocionante do início ao fim, com sequências divertidas. Os personagens e seus laços são muito agradáveis, e a trilha sonora também se destaca. Porque sim, Elton John realmente deu o seu melhor nesse filme. Se eles dizem que eu sou um deus, é isso que eu sou. Mas embora o filme tenha muito humor e emoção, houve alguns críticos que sentiram que ele deixou um pouco a desejar quando foi lançado, principalmente no quesito emocional, sendo um pouco cartunesco demais para alguns. Mas temos que discordar educadamente, porque, embora talvez não seja a história de amizade mais profunda que existe, ainda assim é uma história incrivelmente divertida, falando em ter um momento divertido e encantador. Sobre as colaborações com a Aardman, Wallace e Gromit, A Batalha dos Vegetais é um filme que fãs da dupla certamente vão gostar. Mesmo sem ter visto os curtas anteriores da dupla, isso é bem provável. Você ainda vai se divertir muito com esse aqui, já que ele coloca os melhores elementos de Wallace e Gromit em destaque. Esses elementos incluem personagens carismáticos, animação em stop motion excepcional e algumas piadas muito boas que vão do fofo ao hilário. Ele não teme ser bobo ou absurdo, nem suaviza os lados sombrios. O vilão Victor Quartermain, por exemplo, só quer matar Wallace de qualquer forma.
Também há muito coração, permitindo que o amor genuíno e a amizade entre Wallace e Gromit brilhem perfeitamente. Com tudo isso, realmente parece um filme que qualquer pessoa pode aproveitar em qualquer idade. Não é à toa que essa dupla é atemporal. Em termos de animações baseadas em livros, a DreamWorks tem algumas realmente ótimas que conseguem capturar perfeitamente o espírito do material original. E nenhum filme faz isso melhor do que Capitão Cueca, o primeiro épico filme. Se você perguntar a qualquer adulto que cresceu lendo os livros do Capitão Cueca o que achou do filme, provavelmente vai ouvir algo como que ele trouxe de volta a infância deles. Mas mesmo que você nunca tenha lido os livros antes, este filme consegue se sustentar sozinho graças aos elementos adicionais, como o foco maior na amizade entre Haroldo e Jorge e a disposição deles de fazer o que for preciso para protegê-la, ou dando mais profundidade ao Sr. Krupp, tornando-o mais simpático ao invés de apenas uma autoridade unidimensional. O senso de humor do filme também é muito bom, sabendo usar bem suas piadas mais escatológicas e focadas no humor, sem fazer delas o único tipo de piada no filme. Valorize os diferentes estilos de animação do filme como 2D e fantoches. Ainda não se convenceu com o Capitão Cueca, né? Bom, e quanto à música do Weird Al nos créditos, se isso não te convencer a assistir esse filme? Na Capitão Cueca. Nada mais vai convencer. Agora é hora da Fuga Silenciosa com ovos em Fuga das Galinhas. Nossa escolha para a melhor colaboração entre DreamWorks e Aardman é a primeira delas, pois às vezes se acerta logo de cara. Precisamos trabalhar em equipe, ou seja, você faz o que eu mandar. Este filme é uma paródia emocionante de filmes de fuga da prisão do começo ao fim, com personagens adoráveis, que mesmo depois de 20 anos ainda são lembrados com carinho, sem falar nas ótimas piadas e na aclamação incrível que continua até hoje. Eu não quero ser uma torta. Eu não gosto de molho. Cenas como a máquina de tortas, a fuga, a construção do avião e a batalha final com a Sra. Tweet estão entre as melhores já feitas pelos estúdios. Mesmo sendo divertido e bobo, o filme traz emoções e um lado sombrio. O que realmente eleva o filme a algo extraordinário são os elementos mais comoventes por trás da história e dos personagens. Vale elogiar a trilha sonora, incrível em todas as faixas, com kazoos e tudo mais. O único ponto negativo que a maioria das pessoas consegue apontar em Fuga das Galinhas é que é mais uma história que depende do clichê do mentiroso revelado, mas mesmo assim, está longe de ser o pior exemplo de uma história desse tipo. Apesar do elemento previsível e um pouco clichê, ainda há muito a admirar aqui. Mereceu destaque, quase no topo. Infelizmente, é aqui que colocamos Como Treinar o Seu Dragão. O Mundo Escondido é outro filme da DreamWorks para assistir. Sua posição em listas de classificação varia bastante. Ainda assim, acreditamos que os pontos positivos duradouros da franquia superam as escolhas duvidosas do terceiro filme. Tudo o que você ama nos dois primeiros filmes de Como Treinar o Seu Dragão permanece, tornando este um desfecho satisfatório para a trilogia. Para alguns, o tom agridoce do final ainda enriquece o filme. Outros não gostaram do final e acharam desnecessária a despedida temporária dos dragões. Outras críticas incluíram o vilão Gristle pouco marcante, tom inconsistente e foco irritante na equipe humana de soluço. Ainda assim, a animação continua impressionante, enquanto seus temas ainda conseguem tocar muitos fãs, permitindo que a série Como Treinar o Seu Dragão permaneça bastante consistente ao encerrar as coisas em um tom bem positivo. No nosso top 10 da DreamWorks, o último filme do nível A aparece agora. Os Caras Malvados, um dos sucessos mais adorados da DreamWorks, é um destaque e representa o retorno divertido do estúdio aos filmes de gênero. Agora, o estúdio apresenta um filme de assalto, capturando impecavelmente o estilo e a narrativa. Não ligue, só estamos roubando aqui com personagens animais antropomórficos. O filme é muito criativo no humor e na abordagem dos temas. Os personagens do filme são carismáticos, adoráveis, e como Lobo Diane e Cobra, tem várias camadas. As cenas de ação e perseguições de carro também merecem elogios. Este filme é um espetáculo incrível que leva a animação estilizada ao limite. No geral, não há muito do que não gostar neste filme, exceto por um ou dois pontos da história um pouco apressados e alguma piada de pum. Não surpreende que muitos tenham se apaixonado por este filme, vendo-o como um retorno à forma. Para a DreamWorks, finalmente tivemos filmes de nível S. O melhor em histórias, humor e animação, além dos que fãs do mundo todo consideram lendários. Começando no nível S, temos Como Treinar o Seu Dragão 2. Sabemos que para muitos fãs, este é o favorito e considerado o melhor da franquia. Não podemos ir tão longe, mas não dá pra negar. Ainda é um filme espetacular, que aproveita os pontos fortes do original e traz algo novo, sem ser só repetição. As emoções trazidas pela chegada de Valka, a morte de Stoico e o laço entre Soluço e Banguela cumprem seu papel de forma incrível. E as cenas de ação e voo, pelas quais a franquia já era conhecida nesse ponto, também continuaram tão boas quanto sempre foram. Muitos também elogiaram o filme por não jogar seguro e estar disposto a ser um pouco mais sombrio do que o primeiro. Mesmo que ainda houvesse algumas partes de alívio cômico, principalmente vindas dos amigos humanos de Soluço,
Nem todos gostaram. Também disseram que Drago não é um vilão tão interessante, embora represente uma boa ameaça no filme. No geral, Como Treinar o Seu Dragão 2 quase não vacila e é facilmente um dos melhores trabalhos do estúdio. Kung Fu Panda 2 também é considerado uma das melhores continuações da DreamWorks. É difícil realmente esquecer um filme que fala abertamente sobre temas como genocídio, mas felizmente Kung Fu Panda 2 nunca parece sombrio ou deprimente demais. Mesmo com esses momentos mais sérios e dramáticos, é um filme que ainda tem muitas partes divertidas, apresentando novos personagens que se tornaram os favoritos dos fãs e criando uma história que é ao mesmo tempo comovente e emocionante para o público. É ótimo ver Po evoluindo como mestre de Kung Fu e aceitando seu passado, o que o permite seguir em frente com seus amigos e pai adotivo. A ação e a estilização do filme foram excelentes, destacando-se a paz interior de Po, a demonstração da gota d'água e a cena em que ele devolve as balas de canhão de Shen. Shen é visto por muitos fãs como o melhor vilão de Kung Fu Panda e um dos maiores da DreamWorks. Ponto final. Fico feliz que pense assim, sendo um vilão. Isso é cômico, trágico e desprezível diante da disposição dele para cometer tanta maldade. Novamente, é um filme que tem um equilíbrio perfeito quando se trata de seus elementos cômicos e dramáticos. E embora possa se arrastar um pouco em seu segundo ato, os pontos altos que consegue alcançar são daqueles que muitos ainda não esqueceram e provavelmente nunca esquecerão. Chega de dragões e Kung Fu, vamos falar de super-heróis, pois é aí que Megamente se destaca como um filme à frente do seu tempo. Olá, apesar de ter sido um fracasso no lançamento. Muitos atualmente veem Megamente como um excelente exemplo de comentário e subversão do gênero, que ainda consegue se sustentar sozinho como uma história geral divertida. Embora talvez um pouco óbvio com alguns dos monólogos dos personagens, ainda é um filme incrivelmente divertido e inteligente que vai te fazer rir tanto quanto vai te fazer refletir sobre os clichês de super-heróis que você já conhece tão bem. Falando dos personagens, este filme traz um dos protagonistas mais carismáticos do estúdio, Megamente, ótima mistura de egocentrismo e simpatia. Ele sempre sabe o que dizer. Por mais familiares que alguns elementos deste filme possam ser, é uma obra que consegue manter o público atento através de sua narrativa inteligente, piadas hilárias e temas que ainda ressoam com muitos, independentemente de gostarem ou não do gênero de super-heróis. Logo fora do top 5, finalmente chegamos ao original Shrek, um verdadeiro divisor de águas para a animação. O primeiro Shrek merece estar no nível S. Mesmo que existam versões melhores, o original quebrou padrões e deve ser respeitado. Embora sua história pudesse ser mais forte e seu humor, apesar de ainda ser muito bom e memorável, talvez pudesse depender um pouco menos de piadas escatológicas, são os personagens que realmente ajudaram esse filme a brilhar. O relacionamento entre Shrek, Burro e Fiona parece genuíno, com o romance sendo especialmente encantador de acompanhar. E esse é o verdadeiro núcleo do filme, fazendo você se conectar com cada um dos personagens e suas jornadas. O filme brinca com clichês dos contos de fadas, sabendo quando subvertê-los ou abraçá-los. É impressionante como a animação segue ótima após quase 3 décadas. Shrek é um filme que merece todos os elogios que recebe e realmente é um clássico de primeira linha. De ponta a ponta, não surpreende ver o original Como Treinar o Seu Dragão no topo do nível S. É uma clássica história de um garoto e seu dragão. E por mais que possa ser relativamente simples em relação ao enredo e aos personagens, a forma como apresenta esses elementos de maneira tão emocionante e grandiosa realmente compensa qualquer falha do filme. O laço entre Soluço e Banguela virou icônico, assim como as incríveis cenas de voo. Mesmo clichês como o romance entre Soluço e Astrid ou as dificuldades de Soluço com o pai se encaixam bem na história e continuam agradando apesar de familiares. Este filme parece mágico, com tudo se encaixando e levando o público em uma incrível jornada. Mas agora, sem mais delongas, é hora do momento que você provavelmente estava esperando. É hora de falar sobre o nosso quinto filme escolhido da DreamWorks, O Robô Selvagem. Baseado na série de livros de Peter Brown, este filme conta a história de um robô que encontra seu lar em meio a todo o belo caos da floresta. Preciso dizer que este é sem dúvida o filme mais bonito da DreamWorks até agora. O Robô Selvagem tem um dos cenários mais hipnotizantes que já vi em animação. Tudo, de pôres do sol a tempestades de neve e incêndios florestais, é igualmente bonito. O nível de detalhe é impressionante. Como o contraste entre o mundo ainda habitado por humanos, que parece excessivamente saturado e artificial, e a floresta de verdade, que tem uma paleta de cores mais suave e sutil, esse cuidado com os detalhes se estende além da floresta, chegando também às criaturas que vivem nela. Da cena icônica em que Ross percebe como um grupo de borboletas pode passar rápido por sua mão, até a adorável abertura com a família de lontras. Esse filme é um verdadeiro espetáculo, e só fica ainda melhor com uma trilha sonora igualmente incrível. Cara, é tanto elogio. E eu nem comecei a falar sobre a história que está sendo contada aqui. Ross é uma unidade da linha Razum de assistentes robóticos, e seu principal lema é que um Razum sempre completa sua tarefa. Cuidar dele agora é sua tarefa. Tarefa recebida. Imagine uma mistura de Wall-E com Baymax. Após sua remessa se perder em uma ilha cheia de animais,
Roz não acha quem a encomendou e passa a ajudar os outros, apesar de ser vista como um monstro. Instantaneamente rejeitada pela maioria dos animais. Roz só recebe uma tarefa de verdade quando resgata um pequeno ovo de ganso, criando um filhote que nasce como se fosse seu próprio filho, mas não sem a ajuda de sua astuta amiga raposa, Fink. Ah, claro, balançar é fácil, posso ensinar a ele do jeito que minha mãe me ensinou a balançar melhor. A maioria dos acontecimentos da história aqui não vai te surpreender, sinceramente. Roz não sente nada no começo, mas quando ela começa a criar Bright Bill, ela passa a superar sua própria programação para colocar as necessidades do seu filhote em primeiro lugar. Com a ajuda de uma raposa cínica e adorável como ajudante, é claro, mas só porque a história é bastante simples, não diminui o quanto ela é impactante. Ao longo do filme, Roz precisa lidar com o que significa ser selvagem. Ela passa de ajudar os outros porque foi programada para isso, para ajudar os outros porque ela realmente, de forma autêntica, quer fazer isso. Até mesmo machucando a própria perna e colocando sua vida em risco, para ajudar Bright Bill a aprender a voar através de sua descoberta da amizade, do auto-sacrifício e do amor. Ela ganha a confiança dos animais, os une e salva todos de uma nevasca, tornando a floresta um lugar melhor. Após sua participação, é essa união que os leva a conseguir enfrentar Vantra e seus robôs hostis, resultando em uma das maiores sequências de ação do terceiro ato do estúdio e talvez no final mais agridoce. Como as criaturas só podem se despedir de Roz ou virar alvo do fumacento, o urso, essa é uma das cenas mais comoventes de um filme da DreamWorks. Vamos lá, não fui o único que se emocionou quando Fink implorou para Roz não ir embora. O auge emocional ocorre quando os animais se unem para reconstruir a floresta e mantêm seus laços após a partida de Roz. E claro, finalmente ouvir aquela tão esperada troca de eu te amo entre Roz e Bright Bill. Isso garante que haja muito mais doçura do que amargura. Posso falar por horas sobre como esse filme é bom? Assim como Os Caras Malvados, é baseado em uma série de livros, o que traz muito potencial para continuações. Porque, sinceramente, as únicas coisas negativas que eu poderia dizer sobre esse filme são as coisas que ele não fez. Quando um filme faz você querer mais logo depois de assistir, é assim que você sabe que tem algo bom nas mãos. Se algum estúdio pode fazer uma continuação melhor que o original, é a DreamWorks. Você não acredita em mim. Agora, alguém precisa de um herói? É hora de Shrek 2. Falando em icônico, esse filme realmente é muito divertido do começo ao fim. Tudo, desde a história e as piadas até o romance e os temas. Tudo parece que foi levado a outro nível quando comparado ao primeiro filme. Admito que a Fiona acaba ficando meio de lado nisso. Ela não tem muito o que fazer na história, na verdade. Valorizamos que ela decide se ela e Shrek continuam humanos. Sua fala sobre querer viver feliz para sempre com o ogro com quem se casou é simplesmente perfeita. Aconteça o que acontecer, eu não posso chorar. Além disso, por mais que aprofunde os personagens antigos, o filme também apresenta ótimos novos personagens como o Gato de Botas e a Fada Madrinha. Além disso, tem algumas sequências de ação incrivelmente divertidas e memoráveis, incluindo provavelmente um dos melhores desfechos já feitos por esse estúdio. Quase não há o que criticar neste filme, pois tudo funciona muito bem e ele expande o universo de Shrek, além de relembrar o que gostamos desde o início. É um momento divertido que repetiríamos várias vezes. Depois vem o original Kung Fu Panda. A DreamWorks é famosa por suas histórias bobas e absurdas. Quem diria que um filme sobre um panda aprendendo Kung Fu seria tão comovente e cheio de temas fortes? Tanto o arco do Po quanto o do Shifu são desenvolvidos perfeitamente ao longo do filme, já que ambos crescem e, por sua vez, ajudam um ao outro a crescer. Tai Lung também é um vilão incrivelmente interessante, além de servir como a ameaça perfeita para Po enfrentar em sua primeira grande luta. Embora outras continuações de Kung Fu Panda e até outros filmes da DreamWorks mantenham um nível alto, não dá pra negar que este primeiro filme do Kung Fu Panda tem algumas das sequências de ação mais fantásticas de todos os tempos, animadas. A fuga de Tai Lung, o confronto com Shifu, a cena da ponte e a luta final são todas realizadas de forma excepcional. Mas acima de tudo, temos que valorizar este filme pela forma como apresenta suas várias lições e temas. Todos eles são coisas sobre as quais tanto crianças quanto adultos podem refletir e aprender. Você está preocupado demais com o que foi e com o que será. Pode ainda ser um pouco bobo às vezes, mas isso não tira o quão dramático e incrível este filme pode ser, e francamente, é. Entre as continuações da DreamWorks, poucos discordariam que Gato de Botas, O Último Pedido, merece o topo da lista. Ainda não temos certeza de como a DreamWorks conseguiu fazer isso, mas certamente somos gratos por isso, já que O Último Pedido consegue se destacar tanto como uma continuação incrível que se encaixa maravilhosamente na franquia, quanto como um ótimo filme em geral, que qualquer pessoa pode assistir e ainda assim apreciar, mesmo sem ter visto nenhum dos outros filmes do Shrek ou até mesmo o primeiro filme do Gato de Botas. Isso por si só já mostra como esse filme é bom tanto na caracterização dos personagens principais quanto na narrativa como um todo. Ele utiliza maravilhosamente os clichês dos contos de fadas clássicos, mas ainda assim adiciona seu próprio toque único. Seus temas de aproveitar a vida e valorizar o que se tem emocionam. Sua arte e animação, parecendo ilustrações pintadas, são um verdadeiro espetáculo.
E com um trio divertido liderando a história e 3 tipos diferentes de antagonistas impulsionando o conflito do filme, há algo aqui que praticamente qualquer pessoa pode aproveitar. Achamos que este filme merece todos os elogios do mundo pelo que conseguiu realizar, e esperamos que o próximo filme do Shrek possa seguir seus passos, ou melhor dizendo, suas pegadas de botas. Mas o título de melhor filme da DreamWorks vai para O Príncipe do Egito, visto como uma obra-prima do estúdio e um dos maiores filmes de animação. Só podemos respeitar toda a ambição que foi colocada na criação de um filme como esse, sem falar em como foi ousado fazer isso logo em um dos primeiros filmes do estúdio. Apesar de alguns momentos leves e até bobos, especialmente no início do filme, o filme mantém os elementos dramáticos e sombrios da história, não evita as partes complexas e retrata a tragédia de forma geral e respeitosa. A animação é linda e impressionante em várias cenas, capturando perfeitamente o encanto ou o horror conforme a sequência. E mesmo que você não seja religioso, ainda há muitos elementos no filme que qualquer pessoa pode apreciar. Talvez não seja o favorito de todos os fãs da DreamWorks, mas O Príncipe do Egito é sem dúvida um filme de nível S. E ele supera expectativas ao abordar uma história tão épica e importante culturalmente.